Muito bem. Contextualizando a videoaula, onde a conclusão foi como se calcula a variância, desvio padrão e por que eles existem, e a relação da fórmula que foi explicada, por que a fórmula é da forma que é. Além disso, levando em consideração que estamos explicitando, nesse caso agora, uma medida de dispersão em torno da nossa amostra, dou continuidade nesse vídeo ao exemplo onde o conjunto X de outrora representou os salários por minuto de 5 funcionários de certa empresa. Então, aqui estaremos calculando a variância com base no vídeo que você já deve ter assistido antes desse. Não pule a ordem, tem que seguir a ordem, senão você não vai entender as coisas, tá? Vamos calcular a variância e em seguida desvio padrão. Lembrando que os dados que estão aqui nessa variância, conforme as aulas anteriores, representam os dados do conjunto X: 4,8, 5,5, 7,3, 9,8, 10,1 são os salários por minuto de 5 funcionários em certa empresa. Quero calcular a variância dos dados do conjunto X, nossa amostra X. Bom, irei somar. Veja, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 parênteses, todos eles elevados ao quadrado, conforme a fórmula de variância, é um desvio quadrático. No parênteses, cada um dos dados está sendo subtraído com a média aritmética deles, que foi equivalente a 7,5. A 7,5, veja, 10,1 menos 7,5, 9,8 menos 7,5, 7,3 menos 7,5, 5,5 menos 7,5, 4,8 menos 7,5. Cada um dos dados subtraídos com a média aritmética outrora calculada. Eles em um parênteses, você resolve cada um dos parênteses e em seguida eleva a 2, eleva ao quadrado. Tudo isso dividido por 5. Por quê? Cada um dos termos acima são parênteses. E eu tive quantos? Eu tive quantos parênteses? 5. 5 desvios quadráticos em torno da média. Divisão por 5. Lembre que esse N, que representa 5, N é a quantidade de dados da sua amostra. E aí, fazendo as continhas, 4,8 menos 7,5, menos 2,7. Mesma coisa para o outro parênteses, para o outro. Então, para ganharmos tempo, já está aqui as respostas, tá? Das subtrações dos parênteses. Elevando cada parênteses ao quadrado, logo abaixo também estão as respostas. Você pode observar aí com minha caneta. Somando 7,29 com 4, com 0,04, com 5,29, com 6,76, não aproximei nenhum desses dados, e você não deve fazer isso. Só aproxima no final. Quanto mais aproximação você fizer, pior fica o seu resultado. Lembre que, conforme cálculo numérico, aproximar é um erro. Você aproxima porque você não consegue escrever todas as casas, especialmente quando você tem dízimas periódicas ou números irracionais. Nesse sentido, você, quando aproxima, está rompendo abruptamente o número, tirando parte dele. E para que essa retirada não seja tão danosa, cause tamanho percalço no resultado final, você só aproxima no final. Não esqueça disso. E aí ficamos com, no somatório do numerador, 23,38. 23,38 dividido por 5 nos dá uma variância, sigma ao quadrado, da ordem de 4,676. Também não foi aproximado esse dado. Passando a potência para o segundo membro, aplicando raiz, portanto, raiz quadrada de 4,676 resulta em sigma aproximadamente a 2,16. Isto é, sigma, quem é sigma? Muito bem, desvio padrão. O desvio padrão dos dados do conjunto X ficou na ordem de 2,16. É um valor pequeno, não está tão próximo de zero e nos permite dizer que há uma relativa mínima consideração de desvio dos dados em torno da média.
O ideal é que seu desvio padrão sempre esteja o máximo próximo de zero. Quase nunca ou quase sempre, depende da condição que você está exibindo, o método estatístico, se de forma correta ou parcialmente correta, ou mesmo, nesse caso, agora, errada. Se você não atribui um método estatístico lá atrás na amostra, em seguida põe um rol, faz média, calcula a mediana, obtém moda, sabe os significados de cada uma delas já explicadas em outras videoaulas, você sabe o chão que você está pisando, você conhece o terreno que você está a trafegar. Se seu desvio é pequeno, isso quer dizer que seus dados estão na condição de homogêneos. Não há discrepâncias. Quanto o desvio padrão mais próximo de zero for, menor serão as discrepâncias e, portanto, maior será a capacidade de que sua pesquisa estatística represente de fato uma realidade, com pequena margem de erro. Porque isso aqui tudo que a gente está fazendo em estatística, nesse caso, estatística descritiva, é o que nós chamamos de estimativas. Então não espere algo exatamente pontual, determinístico, mas estimado, no sentido de probabilidades, de possibilidades. Bom, nosso desvio padrão não ficou um número tão elevado. Agora você pode fazer ele baixar mais como? É só você voltar na sua amostra e implementar mais dados na amostra, isso é, acrescentar mais dados na amostra, de forma que você colha dados da população para a sua amostra de forma serena, de forma que não tendencie pegando dados de um só compartimento, de uma só característica, mas das mais diversas possíveis da própria população. Colheu dados numa amostra dos mais diversos em termos das suas características. Muito bem. Para obter desvio padrão, passa pela variância. A variância vai indicar a variabilidade entre os dados em torno da média, o que já dá uma ideia de homogeneidade e heterogeneidade. E o desvio padrão é o cara que finaliza indicando, olha, quanto menor for esse elemento, melhor está sendo a sua pesquisa, melhor estão os seus dados corroborando uma realidade. Quanto mais próximo de zero desvio padrão, melhor será a sua predição estatística. Aí eu vou elevar aqui a folha, que talvez você não enxergou muito bem, né? A raiz está aqui embaixo, ó. Eu falei 2,16, mas não mostrei ainda, mas agora você pode enxergar, tá? A raiz quadrada de 4,676, 2,16 aproximadamente. Tá aí, desvio padrão calculado após calcular média aritmética, mediana, moda, tudo a partir sempre do rol. Chegamos agora no ponto 3 com a medida de dispersão. A medida de dispersão. E, finalmente, eu irei agora desenvolver com vocês um segundo exemplo, tá? Esse segundo exemplo que eu vou passar agora, a lâmina, na verdade é um exercício. Dentro dele, nós vamos aplicar os conceitos de média, mediana e moda. Vamos analisar também nesse exercício, que virá em instantes, uma distribuição de frequência, o ponto 4, distribuição de frequência. E em seguida, irei elaborar gráficos de barra e de setores, os mais comuns para a sua realidade, para a realidade do dia a dia, do cotidiano, seja de qual área for, inclusive a do logístico. Olha o exercício. Olha o exercício. Exercício. Os salários dos funcionários de uma empresa estão distribuídos na tabela abaixo. Primeira coluna, salário, 500 dinheiros, 600 dinheiros, 1.200, 6.000. Segunda coluna, frequência, FI, 5222. E terceira coluna, FIR. Atenção, caro aluno, para o que significa FI. F índice I em estatística representa frequência absoluta, isto é,
O salário de 500 apareceu 5 vezes, dado o enunciado do problema. Os salários dados por 600, 1.600, 1.200 e 6.000 apareceram cada um 2 vezes. Isso quer dizer o quê? Que 5 funcionários recebem 500 dinheiros. 2, 600, outros 2, 1.200, outros 2, 6.000, conforme o enunciado do problema. E essa frequência relativa, o que ela representa? Ela representa o percentual que cada frequência absoluta apareceu nessa tabela. Ao todo, eu tenho quantos dados no problema? É só somar os dados da frequência absoluta. Com base na frequência absoluta, os dados estão aqui. Quais são os dados do problema? Salário. Salário, 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 salário. São salários. Cada um aparecendo com certa frequência. Houve repetição. 6.000 se repetiu 2 vezes, assim como outros também se repetiram. 5 mais 2 mais 2 mais 2, isso te retorna 11. 11 representa, portanto, o total de funcionários que foram pesquisados acerca do seu salário. Isto é, 5 comparado com 11 é que percentual? Aproximadamente 45,45%. E 2 comparado com 11 é aproximadamente 18,18%. Se você pegar 11 e dividir com relação a 5, sendo 11 o denominador e 5 o numerador, isto é, 5 dividido por 11, e transformando a resposta em porcentagem, você alcança 45,45%. Dividindo 11 com 5, de forma que 11 seja denominador e 5 numerador, 11 divisor e 5 dividendo, você alcançará em porcentagem aproximadamente 45,45%. Como o outro é 2, ele vai se repetir 3 vezes aqui, 18,18% para as 3 linhas restantes dessa distribuição de frequência. Distribuição de frequência absoluta, os valores brutos, e relativa, os valores percentuais. 500 apareceu na amostra na ordem de 45,45% das vezes. Se você somar as porcentagens na frequência relativa, F e R, você vai ter 99,99%, o que aproximadamente, como aproximei também os anteriores aqui, já que davam dízimas, que repetiam aqui 45, 45, 45, reticências, aqui 18, 18, 18, reticências, 99,99%, 100% total aqui embaixo viria aproximadamente. Essa tabela não exibe uma última linha com totais. Isso acontece muito em exercício. Para quê? Para que você, aluno, exiba. Some o total da frequência absoluta e some também o total da frequência relativa. Quando você soma o total da frequência absoluta, que são os dados brutos que se repetiram, os dados que se repetiram de forma bruta, relativa em porcentagem, somou os dados com relação aos valores brutos, tu tem a quantidade de dados aqui embaixo que foram colhidos para a amostra. 5 mais 2 mais 2 mais 2, 11 dados. O que foi 11 dados, repito, que representam salário, salários de funcionários. O que ele pediu? Determine o salário médio, o mediano e o modal. Ou seja, vou calcular a média aritmética, vou calcular a mediana dos dados a partir da tabela e a moda. Se existirem várias modas, teremos várias modas, sendo uma, se existir, a moda mais frequente. Portanto, o que seria salário modal, a moda mais frequente. Vamos à resolução deste exercício. Acompanhe a próxima tela. Bom, aqui, inicialmente, na próxima tela, a tela do qual eu começo a responder esse exercício, eu ponho assim, ó, note que, primeiro passo, a relação entre a frequência absoluta e o dado. Isso sempre é assim, gente. Se você não sabe, ou não pensa, ou não estipula as coisas em estatística dessa forma, as coisas que eu falo são as informações, tá? Você não tem noção do peso da representação que os dados terão mais ou menos na sua amostra.
Veja, 500 apareceu 5 vezes na amostra. 600, 2, 1.200, 2, 6.000, 2. Então, eu descrevi aqui, por escrito, o que eu já falei ainda há pouco. Você comece também dessa forma, siga esse modelo. Explicite os dados por escrito. E vamos ao que ele pediu primeiramente. O que ele pediu primeiramente? Salário médio. Logo, vou fazer a média dos salários. Mas tem um detalhe. Todos os salários se repetiram. Porque houveram funcionários, houveram indivíduos que possuem salários iguais. Logo, que média aritmética eu vou usar? Média aritmética ponderada. Esse x barra que você vê aqui, com P logo abaixo no índice, x barra, índice P. X barra você já sabe, é média aritmética. Um índice P quer dizer ponderada. Média aritmética ponderada. Como é que faz o cálculo? Qual a definição desta média? É praticamente o mesmo que média aritmética. Qual a diferença? Entra um peso aqui agora. Somatório de cada peso correspondente a cada dado, multiplicando um pelo outro, dividindo isso tudo pelo somatório de cada um dos pesos. Isto é, aqui P1 multiplica x1, mais P2 multiplica x2, mais reticências, P3 multiplica x3, até um Pn que multiplica xn. Isto é, cada peso representa a importância de um dado. O quanto ele se repetiu em termos da amostra. Se aqui em P1 eu tivesse 2 e aqui em x1 3, quer dizer que 3 se repetiu 2 vezes na amostra. E no denominador basta você somar os pesos, pois somando os pesos vai estar somando a quantidade de dados totais da sua amostra. Observe como fica em termos desse exercício o cálculo da média aritmética, que será de aritmética ponderada. Subindo o papel, x barra P, média aritmética ponderada, coloquei entre parênteses salário, porque é do salário, equivale a, vou somar, conforme definição de média aritmética ponderada aqui em cima, vou somar no numerador. Somar por quê? Porque eu tenho um somatório. O peso de cada um dos dados, que são xis, com outros dados e seus pesos. E, pelo denominador, iremos somar os pesos. Agora, uma informação muito útil. Por que você, vou repetir, como eu falei aqui em cima, agora já com exemplo, já que temos números. Por que você soma os pesos embaixo? 5 vezes 500 quer dizer que 500 aparece 5 vezes. Aqui em cima, 500 apareceu 5 vezes. 600, 2 vezes. 1.200, 2 vezes. 6.000, 2 vezes. O que isso quer dizer? Eu tenho quantos valores que aparecem aqui em cima, de fato? 11. E o que é 5 mais 2, mais 2, mais 2? 11. 6.000 2 vezes, 1.200 2 vezes, já são 4 dados. 600 2 vezes, mais outros 2 dados, já são 6 dados. 500 5 vezes, mais 5 dados. 6 dados mais 5 dados, 11 dados. Somando os pesos embaixo, tu tem 11, a quantidade total de dados. Veja que a média se aplica certinho. Somar todos os dados de uma amostra e dividir pela quantidade que você somou em cima. Se eu tenho peso, basta somar o peso que isso terá o mesmo efeito. E aí como é que fica o cálculo? 5 vezes 500, mais 2 vezes 600, mais 2 vezes 1.200, mais 2 vezes 6.000. Sempre ocorrerá de você ter peso e usar média aritmética ponderada quando um dado se repetir. Se ele se repetiu, ali tem um peso. Aqueles que não se repetirem, vão ficar com que peso? Peso 1, porque 1 vezes ele é ele mesmo. Como fica a continha agora? Observe comigo. Continha agora aqui mais para baixo. 5 vezes 500, 2.500. 2 vezes 600, 1.200. 2 vezes 1.200, 2.400. 2 vezes 6.000, 12.000. Somando todos os valores do numerador, você alcança 18.100. Isto, dividido por 11, te dá uma média aritmética ponderada aproximadamente dada por 1.000
645,45. Isto é, o salário médio desses 11 funcionários é da ordem de 1.645,45 dinheiros. Por que eu falo dinheiros? Porque na tabela do exercício ele colocou o S cifrão. Ele não colocou a sigla que identifica o tipo de moeda. Aí você lê apenas dinheiros. Se fosse o R cifrão, então teríamos R$ 1.645,45 de real. Ou apenas 45 centavos. Eis aqui nossa média aritmética, que nesse caso foi ponderada porque eu tinha pesos. Detalhe importante, essa média, perceba que essa média, ela tem uma relativa diferença considerável do valor 500. Lembre que o valor 500 foi o salário que mais apareceu. 5 funcionários ganhando 500 dinheiros por mês. E esse valor está relativamente, consideravelmente, acima de 500. Note esse fato. Por que note esse fato? Isso representa que se eu falo para você que a média dos 11 funcionários salarial é de 1.645,45 centavos do dinheiro, isso indica dizer que você possa pensar, em geral muitos pensam, os leigos no assunto, que o pessoal, esses 11 aí, estão ganhando algo em torno disso. Um pouco variando para mais ou um pouco variando para menos. Quando na verdade podem ter valores bem distantes, um lá em cima, outro aqui embaixo. E aqueles que mais se aglomerarem no extremo é o que vão atrair a média para baixo ou para cima. Não esqueça disso. Agora vamos ao salário mediano. Vamos deixar a mediana. Detalhe, se a mediana fica muito distante da média, você já sabe que sua amostra conduz a dados heterogêneos. Ela não irá garantir uma predição da realidade para toda a população de funcionários da empresa. Eu precisaria voltar e melhorar a minha amostra. Mas deixando tudo muito claro, que se você tem uma amostra de 11 funcionários no universo de milhares ou milhões de funcionários, isso não é 10%. Ok? 11 funcionários como amostra seria no universo de em torno de 110 a 120 funcionários. E aí quando você pegar a amostra, você vai ter que ter dados dos mais diversos, da alta direção à mais baixa execução de atividade, com relação a salário, alta e baixa com relação a salário, e variar ao máximo os valores da sua colheita na amostra. Vamos à mediana. Mediana. Para você calcular a mediana, que nós estamos chamando de MEDI, abreviação MEDI, não esqueça, mediana só se obtém com o rol. E aí, logo depois de igual, exibo aqui as aspas, e todo o rol na ordenação crescente dos dados. 500, 500, 500, 500, 500, 600, 600, 1.200, 1.200, 6.000, 6.000. Por que eu repeti 500, repeti 600, repeti 1.200 e 6.000? Porque lá na tabela da questão, a frequência com que eles aparecem não é 1 ou 0, é maior do que 1. E quando você for exibir o rol daqueles dados que estão aqui agora, se você omitir, 500 já apareceu uma vez, para que colocar de novo? Se você não põe a repetição no rol, é como se uma pessoa não tivesse tido a chance, conforme a questão diz, de ter sido entrevistada. Você está omitindo informação. Se eu tirar um 500 daqui, ou um 6.000 de lá, minha amostra não vai ter mais 11 dados. Perceba isso. Então, mesmo que haja repetição, você vai colocar todos. Rol na forma crescente ou decrescente. Quem é a mediana? O elemento que divide o rol, a amostra dada em rol, ao meio. Note que antes de 600 aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dados. Depois de 600, esses 600 que eu destaquei a partir de caneta azul. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 dados. Ora, se minha amostra tem 11 dados, é um conjunto de dados de ordem ímpar. Eu vou ter um cara que divide certinho ao meio minha amostra, dado o rol.
com 5 dados antes, 5 dados depois. Esse cara é o cara do meio. Quem foi a mediana? 600. O conjunto formado pelo valor unitário, conjunto unitário, só tem um elemento, 600, que é o salário mediano. Perceba, meu caro aluno, que o salário mediano esteve em sensível, considerável diferença da média. Olha a média aqui em cima, aritmética, que nesse caso foi ponderada, e olha a mediana aqui embaixo. Há uma diferença considerável. Qual seria a forma mais coerente de dar uma informação sobre os dados desse problema como uma medida resumo? Dizer acerca do salário médio ou falar acerca do salário mediano? Com certeza falar acerca do salário mediano, porque a maior frequência dos dados esteve em torno de um valor mais próximo de 600, que é 500, e não 1645,45, que é bem mais distante do que 600 comparando com 500, que é muito mais próximo que 600. Aí um cara vai no noticiário, uma notícia jornalística, e fala lá: a média salarial, conforme a amostragem de uma empresa com 110 funcionários, ou variando até 120 funcionários, foi equivalente a 1.645,45 dinheiros. Essa informação não é útil. Ela não está sendo totalmente digna. Por quê? Porque a mediana está bem distante da média. Não há simetria. O nível de heterogeneidade entre os dados é gritante. O correto, portanto, seria ele falar o seguinte: o salário mediano equivale a 600 dinheiros, porque a maior parte dos salários nessa amostra estão próximos a 600 e não a 1.645,45. Veja que em boa parte dos casos, mediana é um dado resumo, que nesse caso, portanto, resume com uma informação só toda a amostra de forma muito mais categórica, de forma muito mais lisa, honesta do que a média. Prossigamos. Salário modal. Vamos agora achar a moda para determinar o salário modal. Bom, nesse caso, o problema possui 4 modas. Por que 4 modas? Moda 500, moda 600, moda 1.200, moda 6.000. Por que 4 modas? Simples. Porque todos os dados da amostra se repetiram. Daí eu vou ter moda 1 igual a 500, moda 2 igual a 600, moda 3 igual a 1.200, moda 4 igual a 6.000, sendo o salário modal a MO1. Por que o modal foi a MO1? Pense aí. Muito bem, caro aluno. Porque dessas 4 modas, aquela que mais foi evidente, isto é, que mais foi frequente, foi a MO1, pois 500 é a moda com maior frequência do que as demais. 500 apareceu 5 vezes, 600 2 vezes, 1.200 2 vezes, 6.000 2 vezes. Quem apareceu mais? Quem é a moda das modas? 500. Salário modal, portanto, 500. Perceba que falar o salário modal em uma informação pública, assim como mediana, seria muito mais, não só muito mais correto, honesto de se informar do que utilizar apenas a média aritmética, que nesse caso foi ponderada. Alunos, grande abraço, até a próxima.